se eu não sou capaz de amar, eu só vou enxergar a realidade, e essa realidade é distorcida, e ela é percebida à luz das minhas próprias experiências e das minhas próprias marcas. Ela não é a realidade, é a minha leitura da realidade. E sabe o que vai acontecer? Eu perco a minha esperança. O que a Bíblia vai nos convidar é olhar as pessoas sempre na perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, o milagre, o imponderável, o que eu não posso imaginar, pode acontecer. Eu espero que aconteça, e pela graça de Deus vai acontecer. Você ouviu aqui o testemunho, não é? Dizendo assim, olha, contagem é 0, você tem que adotar, não vai ter filho, e papapê, papapá. E eu imagino os dois, não é, vivendo essa vida de adoção, não é? Eles queriam ter a sua família. Bom, não é problema adotar, a gente já foi, a gente entende, mas eu queria, não é? E aí eles começam a orar e tem uma coisa maluca. Deus diz para eles assim, espera. Espera. E gente, esperar é a gente projetar pelos olhos do amor o imponderável de Deus. Agora vale a pena, né, pegar a Sofia no colo e dizer, o imponderável de Deus ainda acontece. Hoje eu vim aqui para dizer para você uma coisa muito simples. Meu sermão é desse tamanho e muito simples. Deus quer desafiar você a olhar para as pessoas, a olhar para a sua vida, a olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não na perspectiva do que você consegue constatar. Porque se for só isso, querido, você está perdido, você acabou a tua esperança. Mas que você olhe para as pessoas, para aquilo que está acontecendo na tua vida, para as situações da sua alma, na perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é o potencial dele nas nossas vidas. E sabe o que é gostoso? É que quando a gente começa a viver dessa maneira e a orar dessa maneira, a gente começa a ver o imponderável de Deus acontecendo. Eu falei nessa quinta-feira, quando o conselho da igreja estava reunido, depois que a gente tomou uma decisão pela fé, porque eu não tenho recursos para fazer isso que eu estou falando que vai acontecer em nome de Jesus, a partir de julho, que vai ser essa televisão funcionando aí, tá? Eu não tenho, mas eu creio no potencial de Deus, né? Ele abriu portas, e não, Deus não conseguir, Deus é bom, né? E eu falei para o conselho isso, e o conselho disse, não, nós cremos, vamos lá. E quando terminou, nós demos as mãos, né? E disse assim, olha, eu tenho uma coisa que eu quero confessar para vocês. Quando o programa de rádio da nossa igreja foi tirado da BBN, né? Nós fomos tirados da BBN por causa da música do culto, essa música que você tem aqui. E eles nos disciplinaram, mandaram uma carta de disciplina, e eu fui excluído da programação. E então eu falei para o pessoal, disse assim, olha, eu nunca fui disciplinado desse jeito na minha vida, então eu me senti o pior homem da face da terra, né? E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo de errado, né? Como é que pode ser? E aquilo ficava no meu coração, estava doendo na minha alma, e eu continuo ouvindo a BBN, está lá, eu continuo ouvindo a rádio, e ainda fico orando, eu falo, Senhor, um dia eu quero voltar, o Senhor me ajuda, tá? E quando abriu a porta da televisão, Deus me disse assim, filho, olha com os olhos do meu potencial, porque eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Então não olha para as pessoas com aquilo que você está vendo, olha assim, o que é que Deus pode fazer nessa vida? O que é que Deus pode fazer na minha casa? O que é que Deus pode fazer? Porque se a gente olhar com esse olhar, a nossa atitude para com as pessoas, a nossa atitude para com a vida, a nossa atitude muda. Porque eu tenho uma esperança que ninguém pode roubar de mim. E eu começo a viver uma fé que recria a história
Porque a Bíblia diz que quando a gente caminha desse jeito pela fé, a gente traz à realidade aquilo que ainda não aconteceu. Eu já contei essa história para vocês, mas eu acho tão impressionante que a gente precisa lembrar dessa história. Alguns anos atrás, Michel estava pregando aqui no culto. E uma senhora, membro da nossa igreja, estava chorando aí. Porque o filho dela era dependente de crack. E fazia 3 dias que ele estava fora de casa. E ele não sabia onde estava. E ela estava vendo meu filho, mais ou menos da idade do filho dela, pregar, e o filho dela fora de casa. E ela não sabia se estava vivo, se estava morto, o que estava acontecendo. Se eu olho para uma realidade dessa, me dá desespero, fala a verdade. Se coloca na posição dessa mãe. Mas ela saiu do culto, foi para a casa dela, entrou no quarto do filho, dobrou o joelho na beira da cama e começou a orar: Senhor, traz de volta o meu filho. Traz de volta o meu filho. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não trouxer de volta o meu filho. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não trouxer de volta o meu filho. Traz o meu filho de volta para casa. Eu não vou sair desse quarto, de ficar aqui na tua presença, enquanto o Senhor não trouxer de volta o meu filho. Sabe, queridos, às vezes a gente está vivendo lutas na nossa vida, problemas, angústias, dores, e a gente não consegue enxergar a perspectiva de Deus, do Deus do imponderável, do Deus que faz coisas que a gente não pode imaginar. Mas a gente precisa trazer essa realidade para olhar as pessoas sob essa perspectiva. Bom, enquanto ela estava orando, o filho dela estava numa favela de Curitiba, numa viela dessa favela, e passou uma senhora, que moradora de um daqueles barracos, uma senhora negra, forte, passou por aquele menino chapado, completamente chapado, disse para ele assim: menino, volta para casa, porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E o garoto ficou muito bravo com aquela senhora e começou a xingar, a brigar. Ela falou: menino, volta para casa, porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E aí, ele continuou irado, bravo. A senhora não teve dúvida, entrou dentro do barraco dela, pegou aquela grade do fogão que a gente põe a panela em cima, saiu com aquilo na mão e disse: menino, volta para casa, porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E começou a bater nas costas do garoto: vai para casa, vai para casa, vai para casa. E o menino saiu, gritando, xingando, mas foi para casa. E quando ele entra em casa, vai para o quarto dele, o que ele encontra? O que ele encontra? Mãe dele ali. E o temor do Senhor veio no coração, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque eu posso ter todas as perspectivas da vida, mas eu posso perceber que Deus está fazendo alguma coisa, não é verdade? E quando ele entrou lá e ouviu a oração da mãe, ele tirou a camisa e falou: mãe, olha o que aconteceu comigo. E contou a história, e mãe e filho se abraçaram e choraram. E ela começou a orar por ele, e ele por ela, porque o temor do Senhor entrou. Meses depois eu tive o privilégio de batizar esse menino, de batizar o pai dele, de batizar a família inteira, porque Jesus é poderoso para mudar a nossa realidade. Então, não olha para a vida na perspectiva apenas do que você está vendo, se tem roupa, se não tem roupa, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a vida está uma droga, não está uma droga, se está brigando com o marido, não está brigando com o marido, se o filho... Olha na perspectiva de como Deus pode fazer essas coisas mudarem, porque se você é capaz de olhar na perspectiva de Deus, Deus vai derramar graça sobre a tua vida e vai trabalhar primeiro o teu coração e depois a vida de todos que estão à sua volta. E a mensagem dessa manhã é simples: Deus quer mudar os teus olhos. Deus quer mudar os teus olhos. E uma das orações que a gente precisa fazer é essa: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar a tua perspectiva.
Quero terminar lembrando um trecho da Bíblia. Eliseu, lembra de Eliseu, o profeta? O profeta Eliseu está lá na casa dele, e um dia de manhã chegam os exércitos da Síria, porque o rei da Síria, Ben-Hadad II, está muito preocupado, porque tudo que ele planejava para destruir Israel, Eliseu recebia uma revelação e falava para o rei de Israel o que ele deveria fazer. E então ele disse, bom, se é assim a gente tem que resolver esse problema, vamos matar esse homem logo de uma vez. E ele manda a sua tropa principal para isso. E quando chega lá, o empregado de Eliseu está desesperado e diz, olha, o que vai acontecer? Tem aqui esses exércitos todos. E aí Eliseu diz para o empregado, fica tranquilo, maior é o número daqueles que estão conosco do que daqueles que estão contra nós. Eu fico pensando, coitado do empregado, ele diz, esse meu patrão ficou doido. Olha só, o exército todo da Síria está aqui, não tem um soldado de Israel do nosso lado aqui, eu estou perdido, o senhor vai morrer, eu vou junto. E aí Eliseu fica angustiado, triste, porque ele não consegue perceber, e diz, Senhor, abre os olhos do meu servo. E aí a Bíblia diz que ele começou a enxergar o que Eliseu enxergava, carruagens de fogo do Senhor que estavam à volta deles. E olha, não era qualquer anjo não, eram carruagens de fogo, porque quando Eliseu viu Elias ser arrebatado, foram as carruagens de fogo do Senhor que ele viu, e era isso que estava sendo visto. Olha, o Deus Todo-Poderoso que arrebatou Elias, está aqui com o seu séquito e com o seu exército. Queridos, pode ter carruagem de fogo do teu lado, pode ter mudança na tua casa, pode ter mudança no teu casamento, pode ter mudança na tua vida, pode ter mudança no teu coração, pode ter mudança nos sentimentos que você traz na tua alma, se você permitir que Deus coloque uma perspectiva nova no seu olhar, para perceber você mesmo, perceber as pessoas, perceber a vida no ângulo de Deus. E nessa manhã eu queria orar por você concorda por isso? Vamos orar? E eu vou pedir uma coisa, Senhor, abre os nossos olhos. Você está muito triste com alguma coisa? Você tem alguma coisa que está pegando aí na tua alma? Está difícil para você? Está complicado? Cada um tem uma história, são coisas diferentes. Vamos pedir para Deus abrir os teus olhos para você enxergar isso que está difícil na perspectiva dele. Vamos pedir para Deus te dar um pequeno nuance, porque Ele não vai dar os detalhes do que Ele quer fazer na tua família. Vamos pedir para Ele abrir os teus olhos para você enxergar o potencial e bênção que Ele quer derramar sobre as pessoas que você ama. Ou quem sabe hoje o que você precisa é ter um potencial de percepção do que Deus quer fazer em você mesmo. Deus quer fazer alguma coisa. Então vamos pedir para Ele abrir os nossos olhos. Fica de pé agora, vamos orar. Tá? Dá a mão para quem está perto de você aqui, porque nós somos uma família. E às vezes é difícil a gente perceber isso, né? A gente precisa que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Começa a orar você agora. Depois eu vou orar por você. E pega aquela área difícil da tua vida que você não consegue perceber bênção. Você não consegue enxergar um jeito. Tá? E diz, Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar a tua perspectiva. O que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor pode fazer? Pede para Ele, me dá um lampejo de esperança e fé. Querido, se a tua casa está quebrada, Ele pode consertar a tua casa. Se você está quebrado, Ele pode consertar você. Você pode estar se sentindo um caquinho, nem um vaso, é só um caquinho. Mas Deus está olhando para você e está vendo alguma coisa diferente.
Pede para Ele mostrar. E se Ele te der um lampejo, nem que seja pequenininho, toma posse disso. Diz: Senhor, eu creio, e vou trazer para o meu coração, e vou esperar isso. Vale a pena, gente, porque esses lampejos de Deus é que geram as Sofias que vêm para cá. Porque a gente crê no Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu quero te pedir, abre os nossos olhos agora. Eu quero te confessar que muitas vezes os meus olhos do Pascoal ficam fechados. E às vezes eu fico tão preocupado com tantas coisas. E às vezes eu não consigo perceber a realidade. E como o Tiago falou, eu só enxergo o que está diante de mim e faço juízos que não são verdadeiros, porque só o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Então eu quero te pedir, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ter os meus olhos abertos. Mas eu estou junto com os meus irmãos para pedir, abre os olhos dos teus filhos, para que cada um aqui possa perceber o potencial do Senhor na vida deles e na vida dos seus queridos, o potencial do Senhor na sua casa, o potencial do Senhor nas pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor nos dê olhos bons, porque a tua palavra diz que se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas há em nossa alma. Mas a tua palavra diz também, se os nossos olhos forem bons, a luz do Senhor vai brilhar dentro da gente. Abre os nossos olhos. Talvez a gente esteja tão magoado que a gente não consiga ver, mas abre os nossos olhos para enxergar o que o Senhor vai fazer, e a esperar no Senhor, e a buscar com fé, e a não desistir, que o Deus que pode trazer um filho para casa, é o Deus que pode fazer o milagre que eu preciso agora. Então vem, Senhor, vem, mostra as tuas carruagens de fogo. Eu não sei como elas são, nem de que jeito elas vão aparecer, porque o Senhor vai dar experiências diferentes, mas que nós possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor que mudou a minha sorte, bendito seja o nome do Senhor que reescreveu a minha história, bendito seja o nome do Senhor que colocou o seu selo de bênção, bendito seja o nome do Senhor que restaurou a minha casa, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque os teus olhos já viram o bem que o Senhor vai fazer. Ó Pai, lembra-nos aquilo que o Senhor já ensinou ao teu profeta, que ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque o Senhor já viu o que fará pela sua glória. Os olhos do Senhor já viram. Então, Senhor, permita-nos enxergar, e assim a fé, a esperança e o amor serem assim renovados no nosso coração. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa essa casa, abençoa, Senhor, essa história, e que a alegria, a paz e a esperança do Senhor estejam no coração deles. Enquanto eles esperam o que o Senhor vai fazer, a fé possa trazer à alma a certeza de que o decreto do céu já saiu e as coisas do Senhor vão acontecer. É em nome de Jesus que oramos. Amém.